Houve algumas especulações, né? Quem será o vice? Alguns nomes mais ligados às primárias republicanas, como Marco Rubio, senador pela Flórida, mas isso foi descartado. E apesar de J.D. Vance não ser tão conhecido assim, foi uma estratégia brilhante de Donald Trump, porque o J.D. Vance, algumas coisas que nós sabemos sobre ele e que no conjunto fazem conexão com uma população muito importante dos Estados Unidos, que é a população que é o chamado The Forgotten Men, né? Os homens esquecidos do Rust Belt. O Rust Belt é um cinturão, né, lá em cima dos Estados Unidos, que hoje tem alguns estados que são chamados os swing states, os estados pêndulos, que votam democrata, votam republicano, e Ohio é um desses estados, que é o estado do J.D. Vance. Então, quando você fala do Rust Belt, hoje os índices de pobreza no Rust Belt, eles são muito elevados, né, por causa da desindustrialização, né, desde os anos 60, aí vem o globalismo e tira toda a indústria daquela região para a China, principalmente, e ali o The Forgotten Man, o que é o The Forgotten Man? É o homem branco pobre, aquele da classe baixa, porém que é branco, que é esquecido, porque hoje toda essa agenda identitária, né, são os negros, são as preocupações, claro, tem sempre que ser a população latina, as mulheres, as minorias, mas o homem branco, aquele pobre, ele ficou esquecido. E ele faz parte dessa densidade demográfica do Rust Belt, com estados que são esses estados pêndulos que hoje normalmente decidem as eleições americanas, que é Michigan, Ohio, Wisconsin, Pensilvânia, onde o Donald Trump sofreu, né, o atentado. E J.D. Vance é muito jovem, ele pode dar continuidade, ele pode depois em 2028 ser o candidato a presidente, como Ronald Reagan fez, né? Ele foi eleito em 1980, depois 84 e depois veio o vice dele, o George Bush, o pai. Então é um nome que conversa com esse Forgotten Man, os homens esquecidos desse cinturão muito pobre de estados que podem decidir a eleição americana. E, além disso, ele foi um Marine, um fuzileiro naval, ou seja, ele tem aquele espírito que o americano gosta muito, do patriotismo, de lutar pela sua pátria, pela sua bandeira, pelo seu hino, e formado em Yale, né? Ou seja, é uma cabeça muito pensante também. Foi um nome brilhante. Boa escolha, eu considero uma excelente escolha. Só mais uma informação, o J.D. Vance, ele vem exatamente de uma família do Forgotten Man, de uma família pobre. Nós diríamos que aqui no Brasil ele viria das comunidades, das favelas, né? Antigamente a gente falava favelas, agora fala comunidades. Ele veio de uma família pobre que galgou aí os degraus do trabalho, chegou até Yale, que é uma das, né, maiores universidades do mundo, se formou em Yale, depois se tornou um fuzileiro naval, ou seja, ele representa o American Dream de me dar a oportunidade, que eu vou lutar, que eu vou trabalhar, né? Não é apenas sobre meritocracia, é sobre dar oportunidade a quem também não tem oportunidade, não tem privilégios ou que não nasceu em regiões mais privilegiadas dos Estados Unidos. Então ele acaba representando o espírito americano, e eu falo isso assim com tranquilidade, porque quando eu era atleta, nós tínhamos assim uma coisinha com os americanos, sabe? Lá vem esses americanos com essa bandeira e botar a mão no peito. Os anos 70 do Brasil formaram e a gente os 80. Sabe? Então, mas quando você mora lá, né, e eu já estou quase há 20 anos lá, você entende que é muito mais do que apenas... É uma defesa das suas instituições e uma defesa daqueles homens, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Dia D, que esse ano fez 80 anos, né?
desses homens que lutaram e morreram para que as pessoas tivessem a liberdade de empreender, de orar, de dizer, de debater, que só a América tem. É muito mais do que apenas adorar a bandeira ou o hino. Então, esse ticket hoje, Donald Trump e J.D. Vance, ele faz essa conexão exatamente com os princípios da gênesis, né, da genética americana.